Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui, neste espaço, a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje, vamos conversar com a Larissa Rodrigues, vereadora de Canoas, que vem liderando projetos dentro do município. Larissa, obrigado por ter vindo. 25 anos, é isso? É isso mesmo, você acertou. Eu não lembro o que eu fazia com 25 anos. Ao longo da entrevista eu vou tentar lembrar. Mas Tá eu não bom. era vereador, eu não era líder de muitos projetos. Como é que é chegar aos 25 liderando muita coisa, se destacando, não só pela idade, mas pelo resultado? E antes disso, como é que foi até aqui, né? Quem não sabe que a Larissa não nasceu, vereadora, como é que foi a jornada? Então, realmente, muito nova. Uns podem achar ruim, outros podem achar bom, mas cada um tem a sua jornada, né? É importante a gente entender isso, cada um tem o seu tempo. Mas eu nasci em Brasília, meu pai é militar, então vivia se mudando, e aí chegou em Brasília e teve um bebezinho lá. Sou a única da família que nasceu em Brasília, o resto todo mundo é gaúcho. Mas com um aninho já voltamos para o Rio Grande do Sul, então eu me considero uma gaúcha de coração. E sempre tive uma personalidade muito forte, sempre tive uma liderança. Acredito que isso com certeza me impulsionou para... Alguns chamam de mania de grandeza, mas eu chamo de determinação. Então sempre tive essa vontade de fazer algo, de mudar o mundo, que é muito comum de quem é jovem, mas eu acho que com a determinação a gente consegue chegar lá, Então, embora sejam pequenos passos, a gente consegue transformar a vida de pessoas, A minha família é uma família simples, uma família humilde. Meu pai militar, minha mãe professora infantil. Então, moramos em vários lugares. A gente já morou em Belo Horizonte, Brasília, fomos para o interior do Rio Grande do Sul, já ficamos um tempo no Rio de Janeiro. Mas a maior parte da minha vida a gente construiu aqui em Canoas, Então, a minha infância passei aqui em Canoas, estudei na Formiguinha, que é um colégio luterano também, Não sabia. Assim como a Ubra. E aí, na minha adolescência, fui para o colégio militar, que meu pai é militar, então consegui uma vaguinha lá no colégio militar. Estudava muito, me esforçava muito para conseguir ele passar na média, porque realmente é um colégio muito difícil. Mas sempre tive esse chamado, assim, para ser líder, para chamar. Então, quando eu era mais nova, eu tinha uma visão mais revolucionária, assim, queria mudar o mundo e tudo mais. E organizava uns protestos quando eu era adolescente já, e criticava as coisas que precisavam ser mudadas, E desde adolescente, o pessoal já falava, acho que tu tem um chamado com política, acho que tu tem uma veia política, mas nunca dei muita bola, E aí foi quando eu tinha por volta de 20 anos, mais ou menos, que eu comecei a me interessar mais, estudar mais a política, ler. E eu sou de uma igreja evangélica, a Lagoinha, e fui líder de jovem também, muito jovem. Quando eu era adolescente, eu já era líder dos adolescentes. E quando eu fechei ali uns 18 anos, continuei liderando os adolescentes. E com cerca de 20 anos, 21, me tornei líder de jovens já, uma jovem liderando outros jovens. Porque também sempre tive assim, amizade com pessoas mais velhas, sempre busquei me inspirar em pessoas mais velhas. Então, os meus amigos são todos de 30 para cima, 40 para cima, me dou bem com pessoas mais velhas. E quando eu era líder de jovem já, a gente estava em ano eleitoral e a gente estava com muitos problemas dentro da igreja, muita polêmica, muito, eu voto nesse, eu voto naquele. E como os meus pastores já sabiam que eu gostava de estudar política, eles falaram, Larissa, faz um seminário assim de política e religião, que são assuntos polêmicos, mas tenta trazer assim uma luz para o pessoal, sobre princípios, sobre valores, sobre cosmovisão. E aí a gente montou um seminário, foi um sucesso, os jovens amaram, a gente conseguiu abrir a mente deles para muitos assuntos polêmicos, de forma simples, simplificando também assuntos que a gente tinha tabus ali, a gente conseguiu quebrar tabus. Então, foi um sucesso esse seminário. E aí, depois daquilo, meu pastor me procurou e falou, Larissa, por que você não se candidata? Se você se candidatar, a gente te apoia. E eu já tinha ouvido falar várias vezes nisso, será que é a hora? Estava grávida na época, será que eu vou, será que eu não vou? E aí
falei com meu marido, falei com os meus pais. Eles, vai, se for de Deus vai ser, se for de Deus vai dar certo, vai com paz, vai com calma, mas tenta, acho que realmente pode ser que tu tenha uma veia. E aí me candidatei, entrei na política, né, comecei a entrar na política partidária de fato, e com 23 anos já me tornei presidente da juventude do partido, né, então eu já comecei a liderar os jovens também no partido, tinha essa veia ali de liderança. E aí, com 24 anos, fui candidata a vereadora ano passado. A primeira vez que eu concorri, fizemos 1.473 votos em Canoas. Fiquei primeira suplente. E aí, claro, né, primeira eleição, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, mas vai indo com muita força de vontade, sempre ouvindo as pessoas, colocando ainda, né, estabelecendo bem os nossos princípios, aquilo que vai nortear o nosso mandato, a nossa vida política. No meio desse caminho, a gente começou a se encontrar com situações, com muitos problemas assim na família. Foi o que a gente mais via, assim, problemas nas famílias. O problema que a pessoa está enfrentando é esse, mas a gente vai ver a raiz está na família. Uma família desestruturada, é um problema com alcoolismo, é um problema com droga, é um problema com divórcio. E a gente, já por ser da igreja, a gente começou a tentar estruturar alguma coisa. E o meu slogan era, né, fé, família e liberdade. Sou de direita, né? Então a gente começou a trabalhar muito nisso e começou a bater de frente com situações ainda mais profundas, que é a questão do abuso sexual infanto-juvenil, que é muito comum, né? Então a gente começou a estruturar então soluções para trazer para a sociedade. E ficando como primeira suplente, eu fui convidada para trabalhar no executivo. Desde o dia 1º de janeiro a gente começou a trabalhar junto do governo. E aí o meu antecessor foi cassado, né? Teve seu mandato cassado. E eu assumi então dia 7 de agosto, já com alguns projetos na manga aí. Tinha assumido também anteriormente, em março, no mês da mulher, a gente assumiu e já de cara a gente conseguiu emplacar um projeto. Conseguimos, com unanimidade da Câmara, a votação, a gente implantou o projeto que institui o Maio Laranja aqui na cidade, que visa combater o abuso sexual infanto-juvenil, trazendo conscientização. A gente faz aí uma parceria com o Executivo e aí, assumindo dia 7 de agosto, então, a gente já colocou um outro projeto de lei, que é o projeto de lei FELCA, aproveitando aí a visibilidade que esse influenciador trouxe para a questão da utilização das crianças, né? Que é um tema que eu sempre peguei muito pesado, né? Criança tem que ser criança. E aí nós protocolamos também, ainda está tramitando na Câmara, esse projeto de lei que visa trazer aí alguns pontos importantes para a gente trabalhar, de novo, junto com o Executivo, a conscientização do trabalho da criança na internet, como é que ela vai desenvolver isso, a questão dos adultos, como é que eles podem cuidar das crianças na internet. Então, para a gente colocar tanto na escola pública, municipal, quanto trazer projetos junto da Secretaria da Mulher, da Cidadania e da Inclusão, ou na Secretaria da Assistência Social. A gente fazer uma parceria com o Executivo, ainda está tramitando esse outro projeto. E agora a gente está, então, finalizando o processo da criação do Instituto Guardiões da Infância. Vendo essa necessidade, conversando com a população canoense e também dialogando com a Delegacia da Criança e do Adolescente, a gente viu a necessidade de, a partir do poder público, mas também da sociedade civil, instaurar uma rede de apoio à criança, uma rede de apoio à infância, à proteção da infância. E nós estamos criando, então, um Instituto Guardiões da Infância, que visa conscientizar, combater a pedofilia e também trazer apoio às famílias, tanto que passaram por essa situação, quanto que estão passando, para as crianças. Nós estamos com uma série de projetos que eu ainda não posso divulgar, mas a inauguração do Instituto vai ser já dia 18 de agosto, agora, 18 de outubro, que é o mês da criança, né? 2 de outubro é o dia da criança, então nós vamos fazer uma semana depois, que foi ali que a gente conseguiu agendar com uma parte ali da sociedade que é mais marginalizada, ali do bairro Fátima, ali na região do Prata. A gente vai fazer uma ação social com as crianças e vamos aproveitar e trazer o nosso material, a cartilha, né, que traz ali de uma forma mais lúdica para as crianças, como é que funciona, o que acontece com o corpinho delas, o que pode, o que não pode. A gente vai também trazer o semáforo do toque, né, para a criança, de uma forma lúdica, ela saber
onde é que pode tocar, onde é que não pode, mesmo que uma brincadeira ali, tem um tio, tem um pai, tem alguém tocando nela, tem lugares que ela não é para ninguém tocar, só ela pode tocar, né? Então, a gente vai trazer isso dia 18 de outubro, a inauguração do nosso Instituto Guardiões da Infância. Bacana. Larissa, é muito bacana de ver na tua jornada que sempre foi um chamado, né? Uma vocação. Sim, com certeza. Nunca é uma coisa que tu foi pensando ou na grana ou simplesmente ser uma profissional, né, política, né? Sim. Tu quer que os projetos aconteçam e política acabou sendo um meio disso. Teu pai é militar de qual arma? Ele é do Exército. Do Exército. E dentro do Exército Sagrado. Ele é de comunicação. Comunicações. Então já veio treinada para comunicação e veio com disciplina. Quais são as bases que tu sente que tu já tem à tua mão, né? 7 de agosto para 7 de setembro, um mesinho ali, até agora, enquanto a gente grava esse programa, né? Nem sempre ele vai ao vivo. Como que tu vê nesse primeiro mês os teus maiores desafios? Tipo, puxa, por mais boa intenção, com vários projetos que estão focados na criança, acho que isso é unanimidade, né? Eu não acredito que alguém jogue contra a proteção de crianças, né? Mas tu tem a causa nobre, mas nem sempre é tão fácil. Quais são os desafios? Os desafios são muito institucionais, né? Nós temos tanto a Força Policial, a Delegacia, quanto o Conselho Tutelar, quanto a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Inclusão, da Mulher, da Cidadania. Então, nós precisamos alinhar a comunicação com todas elas. Todas essas frentes, né, junto também do Legislativo, do Executivo e da parte civil, para que a gente consiga montar uma rede. Eu não consegui contar nos dedos o número de instituições que tem que estar alinhada. E se a gente precisa fazer isso ponto a ponto, eu vou pedir um break para a gente poder aprofundar e saber quais são os desafios de cada área, senão a gente atropela o break. Aguarda que a gente já vai aprofundar o alinhamento dessas áreas. Multi Entrevistas faz um breve intervalo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Larissa Rodrigues, vereadora de Canoas, que aos 25 anos elegeu a causa da criança, né? Que é uma causa nobre, necessaríssima, ainda mais aqui, né? Não só em Canoas, no Brasil, mas não é tão barbada. De boas intenções, o mundo está cheio, mas são várias entidades que precisam estar alinhadas. Tu citou algumas delas que tu quer repetir, mas principalmente até onde cada uma avançou, quais são os ganhos nesse pequeno tempo que tu está, quais são os que tu sente mais dificuldade para que atinja o objetivo e a criança, pelo menos de Canoas e região, seja realmente preservada? Hoje a gente tem a Delegacia de Polícia, né? A Força Policial. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Dentro do Poder Executivo a gente tem as secretarias, né? Que lidam diretamente com a família, com a criança, como assistência social, a saúde, a educação. Né? Mas vamos resumir com o Poder Executivo. Né? A delegacia faz esse trabalho de repressão, né? Quando já aconteceu. Mas faz um trabalho excelente. Hoje a gente tem ali o delegado Maurício Barizon, a Delegacia de Polícia de Proteção da Criança e do Adolescente, que faz um trabalho extraordinário. Canoas, inclusive, é a cidade que mais prende predadores sexuais desde 2023, de forma consecutiva, 2023, 2024, 2025. Não sabia. Todos os anos, Canoas tem sido, no estado, a cidade que mais prende predadores sexuais. Mas não quer dizer que é porque é a cidade que mais tem casos, não. Porque se nós formos pegar as 50 cidades com maiores casos no Brasil, Canoas não aparece. E no Rio Grande do Sul nós temos ainda na frente de Canoas, São Leopoldo, Gravataí, Alvorada, Santa Maria e Uruguaiana. Depois vai vir Canoas. Mas ainda assim Canoas prende mais do que todas essas 5. Então, não me é um trabalho... O delegado Cristiano, que o superintendente, além de conhecer ele há muito tempo, um amigo, e olhando todas as frentes, né, que mais pegou carros do crime, que mais pegou, esses tempos Canoas estava com um Camaro e um Porsche, né, que viraram a serviço da polícia, né, e dá para ver que realmente são pessoas diferenciadas, são engajadas. Com certeza. Né? Que diferença faz? É um grande trabalho. Então, isso tem sido um case de sucesso
para todo o estado e até a nível nacional. E o case não vai longe, né? Porque ano passado eles tiveram que estudar como colocar 7 mil pessoas nos prédios aqui do lado do prédio da TV e mantê-los, né, em condições. Então a Polícia de Canoas está tendo um legado, né? Porque na academia vai ter que aprender como lidar com flagelados, muitos em vulnerabilidade total, e com as crianças tudo junto, né? Foi um desafio absurdo a enchente. Mas desculpa te cortar, mas é que tem que ressaltar, porque eles são diferenciados. Eu já trouxe vários deles aqui, porque os números são muito fora da curva, né? Então, se os números da Polícia de Canoas fossem escalados para outras cidades, quanta criança já estava salva, né? Quantos pedófilos nós teríamos presos, né? Então, a delegacia tem feito um trabalho maravilhoso. Nós temos também o Conselho Tutelar, que temos conselheiros maravilhosos. Infelizmente, muitas vezes acaba tendo ruídos na comunicação, até por parte da sociedade civil. Vamos pôr um exemplo lá, a mãe descobriu que a sua filha está sendo abusada pelo próprio pai, que é um caso extremamente comum, né? Infelizmente, 86% dos casos de abuso são de dentro da própria família, né? Então, a mãe não sabe para onde recorrer. Se ela vai para a delegacia, se ela vai para o Conselho Tutelar, se ela vai para o hospital levar a criança, o que ela faz primeiro. Então, a gente tem tentado fazer esse alinhamento do processo a ser seguido para que a gente consiga, de fato, prender o agressor e salvar essa criança, né? Muitas vezes a gente não consegue um flagrante porque é uma situação muito complicada. Às vezes, até mesmo a criança nem sabe o que está acontecendo com ela. Então, a gente tem um outro órgão que é importantíssimo, que é o CRAI, que faz esse recrutamento de testemunho da criança, né? Então, enquanto a criança vai fazer um corpo de delito, eles conversam com a criança, tem psicólogos, assistência social, eles conversam com a criança ali, tranquilizam a criança e conseguem retirar o testemunho verdadeiro da criança, que muitas vezes é até mesmo coagida, ameaçada por algum familiar ou pelo próprio abusador. E então o CRAI faz esse trabalho de pegar ali o testemunho da criança e conseguir então até mesmo uma prisão em flagrante desse abusador. E aí nós temos a parte do executivo, tanto a Secretaria de Saúde com as medidas de prevenção, quanto de análise daquela situação da criança que foi abusada, de dar ali o corpo de delito, quanto também a Secretaria de Educação, que nos ajuda muito com os professores, os profissionais docentes, que vão fazer essa análise, que estão ali todos os dias com a criança, que vão observar alguma situação estranha, que vão observar uma criança que está tendo um comportamento diferente e vão denunciar tanto para o Conselho Tutelar, quanto levar para a polícia. Hoje, então, o maior desafio é esse, fazer essa rede de apoio em proteção da criança. Conseguindo aí uma comunicação assertiva, uma comunicação que consiga fazer mais rápido esse processo e mais certeiro, né? Para a gente, de fato, conseguir tirar esse pedófilo de perto da criança e manter ele na cadeia. Bacana, tu sabe que me chamou a atenção uma vez, eu estava num transporte público, não lembro se foi num trem ou num bonde, e na Europa, mais precisamente em Zurique, e tinha anúncios falando direto com o pedófilo, dizendo: olá, você que tem transtornos, você que já identificou comportamentos assim, 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 você que sente qualquer coisa, que não, procure ajuda antes. Prevenir antes, tentar convencer a pessoa que, se ela é doente, né, se ela é criminosa, aos costumes, né? Como criminoso, trata como criminoso. Mas se ela, por algum motivo, identifica e precisa de ajuda antes de cometer, né? Assim como no álcool é comum, né? Tipo, evita beber, não dirige, né? Balada segura. Tem uma etapa para o cara até cometer o crime, ele teve chance de desviar. Tem isso hoje aqui? Não? Alguma coisa tentando conscientizar as pessoas, não só para denúncia, né, que isso já é porque aconteceu, como tu falou, mas tentar identificar comportamentos antes, para que isso não chegue numa situação mais extrema? Com certeza. A gente tem a conscientização a nível de crime, né, que é a forma que eu particularmente gosto de lidar. A pedofilia é um crime. Então a gente tem que conscientizar essa pessoa que pode ter uma tendência, muitas vezes foi abusada e reproduz,
mas tentando alertar ela de que isso é um crime. Assim como roubar, assim como assassinar alguém, é um crime. Às vezes você está com muita raiva, você está precisando você tem uma cobiça, você está precisando de algum alimento, de alguma coisa, você vai lá e rouba, mas você tem que saber que isso é um crime, né? Então, e entender que você vai ser punido por isso. Querendo ou não, infelizmente, na maioria das vezes a gente só consegue remediar a situação, mas outras vezes a gente consegue prevenir, sabendo que essa pessoa ela vai ser punida tanto no bolso dela em outras situações, como no caso da pedofilia, que é um crime, ela vai ser presa. Então, como nós temos um trabalho aí de repressão muito grande da polícia, aqui em Canoas, que é a cidade que mais prende agressores sexuais no estado, é importante que a pessoa ela pense 2 vezes antes de fazer, sabendo que não vai ficar por menos, ela vai ser descoberta. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização com as crianças também, mas que ela precisa entender que existem consequências. Não tem a impunidade, que é o grande mal, eu acho que de todas as áreas, né? A impunidade acabou virando um mal, né? Uma praga no Brasil. Que bom que aqui não está tanto assim. Além disso, além dessa frente que tu abraçou, tem algumas outras áreas que tu tem conseguido colaborar? Porque, né, um vereador hoje ele atende várias demandas. Com certeza. Não chega para ti só a questão da criança, né? O que mais tu sente que tu está conseguindo ou vai conseguir auxiliar Canoas? Hoje a gente tem um trabalho muito forte junto ao Executivo, né, de trazer soluções de demandas. E hoje as demandas são inúmeras. Canoas tem passado por uma crise aí em várias áreas, principalmente depois da enchente. Então a gente tem dado esse lugar de fala para as pessoas. A gente tem inclusive o projeto Larissa Escuta. Então, toda semana nós estamos nas ruas, tanto com os assessores, quanto eu mesma vou para a rua. A gente vai em um bairro diferente, a gente vai para o calçadão, a gente coloca ali uma extensão do nosso gabinete, uma barraquinha, e a gente proporciona esse lugar para que as pessoas possam falar, trazer as suas demandas. E aí nós anotamos, levamos para executivos, fazemos um pedido de providência, mas não só isso. A gente faz pedido de providência, mas leva também para a secretaria, vamos pessoalmente, conversamos, ligamos, corremos atrás desse pedido para que ele seja realmente atendido. Seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área das obras, do transporte, do trânsito. Então, a gente está sempre presente, a gente está sempre escutando as pessoas, trazendo esse lugar aí de extensão do gabinete. Tem muita gente que às vezes não vai conseguir sair do trabalho, ir até ali a Câmara de Vereadores, mas tá passando na rua, pô, tem uma barraquinha ali, vi que a Larissa tá ali, vi que um assessor dela tá na rua e consegue levar a sua demanda ali. Não só na campanha poder escutar, devia ser obrigatório, né? Acho que todo mundo que escolheu ir para a vitrine, né? Deixar de ser só o que reclama de quem votou e quem foi votado e assumir, né, a representação, deixar de ouvir o erro mais grave, né? Perder a humildade, etc. Tu vem da geração digital, né? Como que tu está conseguindo tocar tuas frentes no digital? Já visto como tu falou, nem sempre tu consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas no digital tu consegue. Como que é a questão digital para ti? Como essa ferramenta tem atingido mais pessoas? A questão digital é fundamental hoje, né? Hoje não tem como a gente desenvolver um trabalho forte, um trabalho excelente, sem ter o digital como uma ferramenta, né? Então, a gente tem desenvolvido tanto a questão do digital na vereança, quanto do Instituto, quanto eu, enquanto presidente da juventude do partido, está sempre tentando alcançar as pessoas através do digital. Hoje, cerca de 70% do nosso dia a gente passa olhando para o celular, né? Então, tá presente no digital também. A gente entende que tem a vida das pessoas ali na rua, nas suas casas, mas a gente tem tentado levar essa mensagem, esse ambiente de escuta para dentro da casa das pessoas, para dentro do celular delas, né? Então, hoje eu tenho pessoas que me ajudam dentro do gabinete ali com o digital. Inclusive, vou começar a procurar outra pessoa, porque eu acho que só 2 não é suficiente, a gente vai ter que colocar uma terceira também. A gente tem programas ali de assessoramento também para conversar com as pessoas, recrutar as demandas, conseguir direcionar melhor as demandas, né? No WhatsApp, se você me chamar hoje, você vai ver ali que a gente já tem
um robozinho que vai te atender, vai conseguir identificar, vai conseguir encaminhar para uma série de planilhas que a gente organiza, utilizando junto a inteligência artificial, automatizando e modernizando o nosso atendimento da população, para a gente conseguir garantir que aquela demanda que chegar para a gente através da internet, ela não fique parada, ela não dependa de um processo burocrático que vai demorar semanas para conseguir um acesso, uma solução. Mas ali na hora, automaticamente, com a modernização da internet, a gente vai conseguir dar um encaminhamento para essa demanda. Larissa, obrigado por fazer parte de uma geração que muitos da tua idade não querem nem mais revolucionar o mundo, muito menos dar sua contribuição, talvez só critique ou às vezes puxe contra. Sim. Obrigado por tu dedicar, né, a tua vida e o teu tempo para isso, ainda sendo mãe, tocando a vida, né, de mais compromissos e principalmente no digital, onde permite que mais pessoas tenham acesso, não só o amigo do amigo, e sim mais pessoas sejam ouvidas. Obrigado pela contribuição. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Se você acha que esse conteúdo serve para mais pessoas, compartilha e até o próximo programa.